Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no canal. E esse é um vídeo que a gente vai estar falando um pouco mais sobre a malha fiscal. Especificamente dessa declaração é referente então aos rendimentos tributáveis dos dependentes. Isso é muito comum, né? O contribuinte acaba fazendo a declaração de imposto de renda, inclui ali um dependente e não se atenta na questão então dos rendimentos tributáveis possivelmente que esse dependente teve então nesse período que ele está fazendo a declaração de imposto de renda. A Receita Federal identifica então esse rendimento desse dependente e acaba colocando essa declaração na malha fiscal, né? A famosa malha fina, certo, pessoal? Então a Receita Federal ela manda então uma comunicação aí via correio, né? E você tem um tempo então para fazer a regularização dessa declaração. Nesse caso especificamente desse cliente, então é isso que a gente vai estar fazendo. É referente então alguma pendência que ele teve referente então aos seus dependentes ali declarado na declaração de imposto de renda. Então a gente vai entrar aqui e a gente vai verificar juntos então se você está nessa situação, então o que você deve estar fazendo para regularizar essa situação. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal aí, curta e compartilhe, dá uma força aí para a gente estar crescendo, né? E trazendo mais conteúdo aí para vocês, que são casos, né, que vai surgindo aí no dia a dia e a gente vai gravar e trazer aqui para vocês, né? E consequentemente, se você assistir até o final, né, e ver o que pode ser feito nessa situação, consequentemente você vai conseguir resolver ali e sanar ali todas as tuas dúvidas. Certo, pessoal? Então, se você está nessa situação, né, que recebeu aí a carta da Receita Federal, a primeira coisa que você deve estar fazendo é entrar aqui dentro do portal ICAC, né, que é o portal da Receita Federal, e a gente vai consultar aqui qual é o motivo, né, então, que você caiu na malha fiscal. Existem vários motivos, né, e você deve identificar. Provavelmente nessa carta que você recebeu já vai ter o passo a passo aí, como é você proceder, então, nessa situação, certo, pessoal? Então, esse é um caso de um cliente que entrou em contato, ele nem chegou a enviar, então, a carta para mim, né, só falou ali que está com problema, então, referente à malha fiscal. E eu vou entrar aqui, eu só solicitei então os números dos recibos, né, da declaração do imposto de renda dele, e eu vou entrar aqui dentro do portal ICAC, então, para a gente analisar qual é a situação da declaração desse cliente, certo, pessoal? Então, eu tenho um vídeo aqui no canal onde que eu explico, né, quais são as opções de acesso dentro do portal ICAC, existem algumas opções, né, eu vou estar gerando aqui um código de acesso para esse cliente. Eu até tinha gerado agora anteriormente, mas acabei não anotando, então vou ter que gerar um novo código aqui para estar fazendo acesso dentro do portal ICAC. Então, para isso, basta você vir acessar a página do portal ICAC, né, que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Você clica que você vai cair direto aqui onde que a gente está fazendo esse acesso. E para você que não tem o acesso, né, você vai clicar aqui então em gerar um acesso através dos números do recibo da declaração enviado para a Receita Federal. Então, na hora que você envia a sua declaração de imposto de renda, ela gera um recibo, né? E nesse recibo tem um número. Então, através desse número do recibo, a gente vai conseguir fazer o acesso aqui, então, dentro do portal ICAC. Outra opção seria através da conta Gov, mas nesse caso eu vou fazer então pelo código de acesso mesmo. Vou clicar aqui. Rolando a tela mais para baixo aqui, você tem a opção de estar fazendo esse acesso, então, para um CNPJ ou para o teu CPF. Nesse caso aqui, então, vamos para o CPF, né? Ele vai direcionar aqui para uma outra tela e aqui você vai estar digitando, então, o teu CPF e a data de nascimento. Certo, pessoal? Digitou os dados que está pedindo aqui, a gente vai em avançar. E aqui ele está trazendo uma mensagem, então, que já existe um código, né? E se eu quero continuar, deseja continuar, então eu quero sim continuar, e eu vou gerar um novo código então de acesso. Vamos pegar aqui o número dos recibos, né, da entrega da declaração de imposto de renda. Aqui ele vai pedir então para você estar cadastrando, né, uma senha, vou cadastrar uma senha aqui. E a gente vai aqui em gerar código. E aqui a gente já tem o código então para a gente estar fazendo o acesso ali dentro do portal ICAC. Vamos copiar esse código. Voltando agora aqui na página do ICAC, a gente vai fazer o acesso, então, através do código que a gente acabou de gerar. Vamos digitar os campos aqui que está solicitando, né? O CPF, o código e a senha. Certo, pessoal? Digitou, então, esses dados que está solicitando aqui, a gente vai em avançar. E aqui a gente já está dentro do portal ICAC. Se você recebeu essa carta, né, de intimação aí da malha fiscal, você provavelmente vai ter, então, a tua mensagem aqui na caixa postal, então, do teu acesso ao portal ICAC. Então, aqui vai ter, então, alguma coisa relacionada a isso aí que você acabou de receber. Voltando aqui na página principal do portal ICAC, a gente vai, então, identificar, né, qual é o motivo, então,
de ter o CPF da tua declaração ter caído na malha fiscal. Então a gente vai aqui em meu imposto de renda, ou você vem aqui em declarações e demonstrativos e aqui meu imposto de renda. Então tem essas duas opções aqui, está fazendo acesso no meu imposto de renda. Aqui ele vai trazer então um aviso, basta dar OK. E aqui a gente tem todas as declarações então enviado para o banco de dados da Receita Federal. Então, já a primeira, a gente já consegue identificar que tem pendência, né? Então, a 2023 consta pendência. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar nessa declaração e a gente vai vir aqui em pendências de malha. E aqui ele já traz então a mensagem, né, do que pode ter ocorrido então para você estar nessa situação aí de malha fiscal. Nesse caso especificamente desse cliente, né, ele já traz aqui a mensagem então que possível inconsistência então nos rendimentos recebidos pelas dependentes, né? Então, provavelmente essa declaração aqui, o contribuinte, né, acabou incluindo então dependentes que tiveram rendimentos, né, tributáveis, e esses rendimentos não foram incluídos então na declaração ali nos rendimentos deles, certo, pessoal? Nessa situação, quando você declara um dependente, você deve analisar se esse dependente ele possui algum rendimento tributável. Caso ele possui um rendimento, você é obrigado a incluir então esse rendimento na tua declaração também como sendo um rendimento ali seu, né, na tua declaração. Então você deve incluir não só ele como dependente lá no campo dependentes, mas também tudo que está relacionado a ele, seja ele os rendimentos tributáveis que ele obteve e também os gastos ali, né, na parte de deduções que você pode estar usufruindo então do benefício que ele teve ali com possíveis gastos com saúde, educação, enfim, as despesas dedutíveis que é permitido pela Receita Federal, certo, pessoal? Então não basta apenas você incluir lá como dependente e também usufruir ali dos descontos, né, que esse dependente teve com educação, saúde, como a gente acabou de mencionar, mas você também deve incluir então os rendimentos que esse dependente teve nesse ano, nesse período que você está enviando essa declaração de imposto de renda. Então, aqui ele já traz então o que pode ser feito para regularizar essa situação, né? Nesse caso, então, você pode estar verificando o que deve ter acontecido. Nesse caso, então, o declarante não tem conhecimento da existência dos rendimentos dos dependentes ou de necessidades de intimá-los, né? Parte dos rendimentos dos dependentes não foi declarado, foi que eu acabei de mencionar. Rendimentos tributáveis dos dependentes foram declarados como isentos. Também é um caso que pode cair na malha fiscal. O CNPJ ou CPF das fontes pagadoras, né, dos dependentes está incorreto. Também é uma coisa que pode ter ocorrido. Então, nesse caso, você deve estar verificando todas essas situações, né, se tratando, então, dos seus dependentes. Certo, pessoal? Então, aqui ele traz também o que deve ser feito nessa situação. Nesse caso, então, você pode verificar, né, caso teus dependentes tenham rendimentos, então, não tenham sido incluídos, então, na sua declaração, retifique, né? Nesse caso, deve ser retificado. Você tem duas opções, né? Você pode retirar, então, esses dependentes, né, cujos rendimentos não foram informados, ou incluir, então, os rendimentos dos dependentes. Na maioria dos casos, né, ele já traz aqui que, então, a opção 1 aqui, que é retirar os dependentes, se torna mais vantajoso. Contudo, você deve analisar ali a situação, né? Se você incluindo os rendimentos do teu dependente, qual seria, então, a opção ali que mais seria vantajosa para você. Lembrando que se você vai fazer uma retificação na declaração do imposto de renda e lá na declaração original você optou, né, pela opção de tributação ali por deduções legais, né, você deve enviar a sua declaração retificadora na mesma opção de tributação, então, que você enviou a original. Você não vai conseguir enviar se você fez a original por deduções legais, né, opção de tributação por deduções legais, aonde você usufrui, então, de todas as despesas, né, que você teve ali com saúde, educação, enfim, as despesas ali permitidas, então, pela Receita Federal. E também você deve estar enviando, então, essa declaração retificadora nesse mesmo formato, então, de opção de tributação. Aqui ele traz, então, a questão de antecipação dos documentos que comprovam ali se você não concorda com o que a Receita Federal está notificando, né?
Então, o que você deve estar fazendo? Se você chegar na conclusão, não, a minha declaração está 100% certo, o que pode ser feito nessa questão? Então, tem a opção aqui de antecipação da entrega dos documentos ali que comprovem o que você está alegando, certo, pessoal? Então, ele traz aqui a mensagem, se a declaração retida em malha está correta e o contribuinte tem toda a documentação, né, que comprova as informações declaradas, então, o que ele deve estar fazendo? Ele deve estar aguardando, então, a intimação ou a notificação de lançamento da Receita Federal para, então, apresentar a documentação comprobatória por meio do processo digital. Né? Ou aguardar aí a partir, nesse caso aqui, como é uma declaração de 2023, tem que aguardar, então, a partir do dia 2 de janeiro de 2024. Então, você deve aguardar aí só para você entrar com o processo, né, administrativo, né, de antecipação da entrega dos documentos, um ano depois, então, no próximo ano, né, que você fez essa entrega da declaração do imposto de renda. Nesse caso aqui, então, a Receita Federal ela vai fazer uma notificação de lançamento, então ela vai pegar esses rendimentos desses dependentes e vai incluir na tua declaração do imposto de renda, certo? Depois você vai ter que entrar com um processo ali, um processo digital, né, e informar, então, que a tua declaração está correta, certo, pessoal? Então, nesse caso especificamente, o que a gente vai fazer? Desse cliente eu vou retificar, está dentro do prazo aqui, né? Então ele não recebeu ainda a notificação de lançamento dentro da declaração. A partir do momento que você recebe, então, a notificação de lançamento desses dependentes, né? Que a própria Receita Federal faz esse processo, então, de notificação do lançamento, você não tem mais a opção ali de retificar a tua declaração. Certo, pessoal? Espero que eu tenha esclarecido então um pouco mais sobre a questão da malha fiscal referente aos dependentes, né? Nesse caso aqui, trata-se então especificamente de rendimentos dos dependentes. Acontece muito, isso aqui a gente pega vários casos, né, de clientes que estão nessa situação. Certo, pessoal? Um forte abraço aí e até o próximo vídeo.